E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao The Deep Dive. É isso aí. O lance aqui, como vocês já sabem, é pegar um monte de fontes, tipo, sabe, artigos, entrevistas e tirar a essência. Os insights que te fazem pensar, caramba, isso é interessante. E tudo isso sem te afogar em informação, É sabe? tipo um atalho pro conhecimento? Exatamente. E hoje a gente vai se aprofundar na revista Esmeraldiços, 76. Tem de tudo um pouco. Censura, política, cultura, até umas pitadas de poesia e ficção. Uma verdadeira salada mista intelectual. É isso aí. E preparem-se, porque essa edição da Esmeril está cheia de surpresas e reviravoltas. Tipo, a gente vai começar com um editorial da Bruna Torley chamado A Boa Censura. E, cara, o título já te deixa pensando, né? Pois é, já começa te desafiando. E ela vai fundo questionando essa ideia de que toda censura é ruim. Ela argumenta que existe uma boa censura, essencial para a educação e a ordem social. É tipo pais protegendo seus filhos de influências negativas. É, tipo, sei lá, proibir drogas, restringir certos tipos de linguagem, controlar o acesso a conteúdos inapropriados, coisas assim. É uma questão de filtrar, né? Proteger os mais vulneráveis. Exatamente. E ela diferencia isso do papel do Estado. Tipo, o Estado também proíbe coisas, como drogas, por causa dos seus perigos. Mas, para ela, isso é diferente de, por exemplo, o debate sobre alimentos processados. Onde a responsabilidade individual tem um peso maior. É tipo, o Estado te protegendo de você mesmo versus você fazendo escolhas conscientes sobre sua própria vida. Mas aí que ela introduz esse conceito super interessante, drogas espirituais. E ela tá falando de ideologias que são disseminadas por canais estatais, às vezes até em materiais escolares, e ela argumenta que isso leva à desordem social, beneficiando o que ela chama de crime organizado do pensamento. Nossa, que forte. Pois é, ela não tá de brincadeira. Ela argumenta que essas drogas espirituais distorcem a realidade, influenciam as pessoas, tipo, de um jeito negativo. Entendi. E ela não foge de polêmicas, não. Ela até sugere que o funk deveria ser censurado por pais preocupados com a imaginação dos filhos. Tá, grão. Ela vê isso como uma forma de proteger a alma, sabe? Tipo, preservar a pureza, a inocência. É interessante. Para Torley, essa boa censura se resume a um senso de proporção, de entender a letalidade de algo, seja física ou espiritual. E ela argumenta que o Brasil está perdendo essa forma saudável de censura. Sei. E, em vez disso, está se afogando numa censura distorcida, baseada em ideias erradas sobre o que é realmente perigoso. E aí ela faz os contrastes bem chocantes. De um lado, ela vê permissividade com relação a essas drogas espirituais, comportamentos autodestrutivos até aborto, e até uma certa tolerância com líderes do crime organizado. Quanto pro outro lado. Exatamente. O bolsonarismo é visto como uma ameaça enorme por algumas autoridades. Tipo, ela usa o exemplo de um cara que assistiu a um canal de humor político e foi preso, enquanto figuras do crime organizado são tratadas com mais leniência. É uma disparidade tanto. Pois é. E para ela, o auge dessa distorção é que o bolsonarismo virou a maior ameaça na cabeça de algumas autoridades. Ela até compara com a obsessão do Catão em destruir Cartago. Vacilamento do país. E ela termina lamentando essa perda da boa censura, essa inversão de valores, essa confusão sobre o que realmente importa. Faz a gente pensar, né? O que a gente está censurando e o que a gente está deixando passar batido. Com certeza. É. Quais são nossos parâmetros? O que consideramos realmente perigoso. É isso aí. Mudando de assunto, vamos com o artigo da Patrícia Silva, Ineficiência, Impotência e Esbanjamento. Ela analisa os 2 primeiros anos da Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas, o MPI. E ela mergulha de cabeça nas tretas de governar, principalmente numa coalizão ampla como a do Lula. Com um monte de partidos, cada um com seus interesses. Exato. E a Silva destaca como essa necessidade de acomodar aliados políticos levou a um aumento no número de ministérios, de 22 sob Bolsonaro para 37. Tipo, criando ministérios para ter espaço para todo mundo. Isso aí. E o MPI faz parte dessa história. Mas a Silva ressalta que ele é visto como um ministério de segunda linha, com pouca grana e autonomia. Tipo, importante no discurso, mas na prática. Na prática, as coisas são mais complicadas. E para contextualizar, o artigo menciona o crescimento da população indígena no Brasil, quase 1,7 milhão de pessoas, um aumento de quase 90% desde 2010. A maioria concentrada na Amazônia. Exatamente. E o MPE foi criado para atender essas demandas. A Sônia Guajajara, ativista e política do PSOL, assumiu o comando. E ela descreveu a criação do ministério como um passo histórico, tipo pioneiro, civilizatório e emancipatório. Os objetivos do MPI são bem ambiciosos. Implementar políticas indígenas, demarcar terras, proteger grupos isolados, promover acordos internacionais. E a estrutura é complexa, com secretarias, departamentos, o CNPI e a FUNAI também está lá. Mas aí vem a bomba. O MPE começou com 0 funcionários. 0.
Zero. E até hoje funciona com gente cedida de outros ministérios e ativistas indígenas em cargos importantes. Caramba. Muita experiência em ativismo, mas pouca em lidar com a máquina pública. Entendi. Apesar disso, o orçamento do MPI aumentou bastante, de 800 milhões em 2023 para quase 1,4 bilhão em 2024. E boa parte dos esforços se concentrou na crise humanitária no território Yanomami. Uma situação crítica, com garimpo ilegal, falta de saúde, doenças, violência. O artigo mostra que, apesar das promessas do governo, a situação não melhorou tanto quanto se esperava. Os dados são meio confusos. O governo fala em redução de 33% das mortes de Yanomami no primeiro trimestre de 2024, mas ainda foram 74 mortes, muitas por violência. E a própria ministra Guajajara admitiu que 2023 teve mais mortes que 2022. E os números podem ser piores. A malária também aumentou muito, mais de 100% em relação a 2022, com as crianças sofrendo mais. Difícil combater o garimpo perto da Venezuela e tem a questão dos indígenas se tornando vetores da doença. As infecções respiratórias também dispararam, mais de 50% de aumento. É um cenário bem preocupante. Mas tem algumas coisas positivas. As mortes por desnutrição caíram bastante e reabriram 7 postos de saúde, atendendo mais de 5 mil indígenas. Bom. Mas a desnutrição grave continua alta, mais da metade das crianças de Yanomami com problemas. E tem críticas à falta de coordenação e eficácia do governo. E tem acusações de concentração de serviços numa área específica e até denúncias contra uma ONG que estaria lucrando com a venda de cogumelos Yanomami no exterior sem beneficiar a comunidade. Nossa. A própria ministra Guajajara admitiu o fracasso da missão Yanomami. Parece que a situação é bem complexa. Em relação à demarcação de terras, o governo voltou a demarcar com 13 terras homologadas depois de anos parados. Que bom. Mas ainda tem muito a ser feito. Sem dúvida. Agora vamos dar uma relaxada com a coluna da Paula Marisa, A Casa da Majoana. Essa é ótima. Pura sátira política. Ela começa com o plano T, sugerindo que o Tarcísio de Freitas é o queridinho do establishment para 2026. O rapaz estiloso, como ela diz. Exato. E depois ela detona a esquerda por rotular a oração do Rosário como extremista. Ela tira sarro da reação a visões tradicionais de gênero. Zoando a galera que se ofende com tudo. Totalmente. E aí ela imagina um embate épico entre o Trump e o Lula em 2025. Com o Lula levando uma surra, claro. Ela retrata o Lula como totalmente iludido, achando que pode peitar o Trump. E o Trump colocando ele no chinelo. Depois ela inventa essa história de galinhas antidemocráticas como novo inimigo do Brasil. Tipo, satirizando a obsessão por politicamente correto. Enquanto os problemas reais são ignorados, faz sentido. E ela debocha dos ambientalistas, sugerindo que o governo Lula desmatou parte da Amazônia para facilitar o acesso à COP30. Que absurdo. É pura ironia. E ela continua zoando, falando da Gleisi Hoffmann sendo nomeada para lidar com o Congresso por ser bonita. Sério. É tipo uma crítica à superficialidade da política. Entendi. E tem a Janja saindo da internet por causa das críticas. Coitada. Mas ela coloca isso como vitimismo, sabe? Sei. E para finalizar, ela fala da alta dos preços dos alimentos, sugerindo que os brasileiros precisam aprender a passar fome como nos países socialistas. Zoando a promessa do Lula de picanha para todo mundo. Bom, agora vamos para um papo mais cabeça. Conversar é pensar junto, do Paulo Sanchotene, sobre a tensão entre lei e justiça. Ele começa com uma frase da Mulher Elástico em Os Incríveis 2. Para ajudar minha família, tenho que abandoná-la. Para consertar a lei, tenho que quebrá-la. Intenso, né? Total. Isso abre o debate sobre quando é justificável ir contra a lei. O Roberto, um dos personagens, fala de como a gente adapta a lei no dia a dia usando o ditado a lei que pega e lei que não pega. Ele fala da legitimidade democrática se manifestando na prática, e não só na teoria. E o Paulo, o outro personagem, questiona. E se cada um decidir qual lei seguir? Caos total, né? Pois é. E aí o Roberto introduz a frase em latim pro ire convisui contra a legem. Que significa Pelo direito, mesmo contra a lei. Ou seja, agir contra a lei em nome da justiça. Complicado isso. Quem decide o que é justo? É essa a questão. O Roberto destaca a importância da consistência nas decisões judiciais para ter segurança jurídica. E ele fala que a consistência ajuda a identificar costumes e que o escrutínio público e as revisões dos tribunais corrigem erros. Ele até diz que é melhor ter consistência, mesmo que injusta no começo, do que ter decisões aleatórias. Faz sentido. E ele descreve o direito como ordem em ação, em constante mudança. Interessante. Aí o Paulo pergunta, e se os policiais, os juízes, agirem contra a lei? Aí complica. O Roberto dá o exemplo de policiais estrangeiros prendendo um fugitivo ilegalmente, mas entregando ele para as autoridades. Tipo, fez o direito desrespeitando a lei. É isso aí.
Mas ele reconhece o risco de injustiça se isso for motivado por corrupção ou perseguição. Claro. E aí eles discutem casos como a Lava Jato, fake news, a insurreição, as tentativas de golpe. Nossa. E o Roberto argumenta que quanto mais alto o tribunal, maior necessidade de seguir a lei à risca. Ele diferencia os casos de primeira instância, que podem ser revisados, do STF, que é a última palavra. Exato. E ele termina falando de como as ações são justificadas em nome da democracia. Mas será que tudo o que é feito em nome da democracia é justo? Boa pergunta. E aí entra a ideia de pro-república quam vis contra a legem. Agir contra a lei em nome da república. É um debate complexo sobre os limites da lei e da justiça. Com certeza. Agora, vamos para a análise política do John Wigner, o inimigo obscuro. Ele argumenta que a luta política no Brasil mudou, indo além dos partidos e eleições. Ele fala do neoconstitucionalismo, um novo poder moderador do judiciário, principalmente do STF. Ele diz que os juízes não se limitam a interpretar a Constituição, mas agem para impor uma agenda política. Tipo, garantindo que os resultados sejam justos, mesmo que isso signifique ir além da lei. Ele dá o exemplo do STF definindo os detalhes do aborto, indo além de simplesmente declará-lo constitucional. Entendi. E ele critica a fusão do STF com o TSE para anular leis, citando o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Caramba! E ele menciona o Alexandre de Moraes falando em combater a lavagem cerebral dos eleitores do candidato de extrema-direita. Levanta questões sobre imparcialidade e o papel do judiciário. Sem dúvida. O Wigner conclui que a disputa política não ocorre mais num sistema democrático estável, mas sob uma tecnocracia política que manipula as eleições. Ele usou o termo ditadura do judiciário. E ele avisa: o inimigo obscuro não é um partido, mas o próprio sistema, que se adapta para se defender de extremistas. Tanto da direita quanto da esquerda. E ele termina com a previsão de que o século XXI é a era da supremacia do judiciário. Uau! É uma visão bem crítica do cenário político atual. Com certeza. Agora, vamos mudar o foco para a influência do inglês no português com o artigo da Júlia Costa, A Invasão Silenciosa. Ela mostra como a globalização, a tecnologia e a cultura americana estão mudando o nosso idioma. Tipo, na área de tecnologia é software, hardware, download, app para todo lado. E no mundo corporativo também, com team, manager, call, deadline, feedback. E na cultura pop nem se fala com cool, show, party, ok. Virou parte do dia a dia. E o mais interessante é que até a gramática está sendo influenciada. Tipo, usar preposições no final da frase, Tipo, você tá falando sobre o quê? que tecnicamente é errado. Mas tá cada vez mais comum, principalmente entre os jovens. E essa invasão do inglês gera um debate sobre a identidade do português. Tipo, será que a gente tá perdendo a nossa língua? Eu tenho a preocupação de perder a riqueza, as nuances do português. A Júlia Costa reconhece que o intercâmbio linguístico é natural, mas defende um equilíbrio entre modernizar o vocabulário e preservar a nossa identidade. É um desafio e tanto. Com certeza. E agora, preparem-se para a polêmica do artigo do Vitor Marcolin, As Portas do Inferno. Ele critica uma cena de um desfile de carnaval. Que cena? Imagina um carro alegórico com a figura humana queimada, tipo Freddy Krueger, com cabeça de caveira e coca indígena. Casalcão. E essa figura está carregando as cabeças decepadas de um bandeirante do Dom Pedro II. Que horror! O Marcolin vê isso como um ataque à identidade nacional, uma tentativa de destruir a nossa história. E ele lembra que as escolas de samba recebem dinheiro público. Exato. Aí ele conecta isso com a Revolução Cultural, uma guerra espiritual contra os valores tradicionais. E ele defende Dom Pedro II, mostrando que a imagem dele foi distorcida. Ele cita o José Murilo de Carvalho, que fala do longo reinado do Dom Pedro II, da estabilidade que ele trouxe para o Brasil. E o Marcolin lista as conquistas do Dom Pedro II, a diplomacia, a modernização, a economia, o incentivo à imigração europeia, o apoio à educação. Ele era um cara culto, né? Totalmente. E o Marcolin critica a narrativa que coloca o Dom Pedro II e a monarquia como opressores. Ele sugere que as escolas de samba deveriam mirar nos corruptos, nos ideólogos, na mídia. É usar a sátira para criticar quem realmente merece. Faz sentido. Bom, agora vamos para a geopolítica com o artigo do André Lima de Alvarenga. A Europa em xeque. Ele imagina um encontro entre o Trump e o Zelensky em 2025 que expõe as rachaduras na aliança entre EUA e Europa. Ele fala que o Trump adotou a narrativa russa, pressionando a Ucrânia por um acordo desfavorável. E ele propõe que empresas americanas explorem os minerais da Ucrânia como um pagamento pela ajuda dos EUA. Tipo, uma exploração descarada. Mas o Zelensky resiste, usa a mídia a seu favor e alerta a Europa sobre a ameaça da Rússia. E ele cita a teoria do Heartland,
que fala da importância estratégica da Europa Oriental. Exatamente. E esse encontro gera consequências. A cúpula de Londres sobre a Ucrânia e a coalizão dos dispostos para ajudar nas negociações e aumentar as sanções contra a Rússia. E a União Europeia lança o plano Rearm Europe para investir 800 bilhões de euros em defesa. A França quer expandir seu arsenal nuclear e a Alemanha até cogita produzir armas nucleares. Caramba! Mas o Alvarenga questiona a capacidade da Europa de produzir armas em larga escala. Eles dependem muito de outros países. E a desindustrialização e as políticas ambientais limitam a produção. Entendi. Ele fala da possibilidade de converter indústrias civis para a produção militar, mas destaca a vulnerabilidade da Europa, que depende dos EUA até para usar seus próprios armamentos. E ele critica a política de defesa inconsistente da Europa depois da Guerra Fria. Essa ilusão de que a história tinha acabado. Eles priorizaram outras coisas e agora estão pagando preço. Faz sentido. E ele também fala das fragilidades internas da Europa, com protestos e mudanças políticas em vários países. Tipo a Sérvia, a Turquia, a Romênia, a Hungria. Cada um com seus problemas e interesses. E o Alvarenga conclui que o futuro da Europa é incerto. Será que eles vão ser um ator global importante ou um museu a céu aberto? Boa pergunta. Bom, agora vamos para o cinema, com um artigo do Estevão Júnior. O cinema precisa acordar. Ele fala da crise atual do cinema. Ele cita o Jurandir Gouveia, que diz que o cinema é uma arte que diverte, mas também pode ser usado para outros fins. E aí ele entra no debate woke versus anti-woke. Que debate é esse? É sobre filmes que forçam uma ideologia de esquerda, com temas progressistas e mudanças no elenco, tipo um ator negro interpretando Snape em um novo Harry Potter. Entendi. O Gouveia argumenta que o problema não é Hollywood ser progressista, mas sim priorizar a ideologia em detrimento da história. Tipo, filmes com enredos fracos e personagens chatos. É isso aí. Ele diz que quando a ideologia é mais importante que a história, o filme é ruim, seja de direita ou de esquerda. Concordo. Mas ele não culpa só a cultura woke, ele aponta problemas mais profundos, como os estúdios focando em fórmulas de sucesso e no público jovem. E alienando o público mais velho. Exatamente. E ele critica a direita que só quer fazer filmes de direita. Tipo, repetindo o eu da esquerda. Ele defende boas histórias, independentemente da mensagem, citando O Poderoso Chefão como exemplo. No clássico. E ele contesta essa nostalgia de que o cinema antigo era melhor. Ele reconhece o sucesso dos filmes antigos, mas diz que o público de hoje é mais exigente. A gente tem acesso a muito mais filmes agora. Verdade. E ele conclui que os cineastas precisam se superar e focar em contar boas histórias, sem se preocupar com expectativas sociais. É um chamado para voltar às raízes do cinema. É isso aí. E agora, vamos mergulhar na poesia com a entrevista do Érico Nogueira. Érico, um parnasiano do nosso tempo. O entrevistador, Leônidas Pellegrini, apresenta o Nogueira como um poeta erudito, com 13 livros publicados. E ele destaca o livro mais recente, No Trópico Parnaso. Ele descreve a poesia do Nogueira como tecnicamente impecável, com um estilo que vai do clássico ao contemporâneo. E cheia de metalinguagem e humor. Ele é considerado um parnasiano moderno. O Nogueira fala das suas influências, Pessoa, Camões, poetas parnasianos como Guilherme de Almeida. Ele vê a poesia como uma fusão de técnica e pensamento, forma e conteúdo. Ele menciona a influência do Bruno Tolentino na sua trajetória. Ele também fala de uma fase cabraliana, inspirada no João Cabral de Melo Neto, que o marcou pela busca pela precisão. E ele descreve seu processo criativo como um amadurecimento lento de ideias, com muita leitura e releitura. Ele escreve de madrugada, em longas séries de poemas que ele chama de experimentos de pensamento. Interessante. E sobre No Trópico Parnaso, ele diz que os poemas mais antigos surgiram durante a pandemia de 2020, quando ele pesquisava em Oxford. Ele leu os parnasianos franceses, principalmente o Heredia. E ele explica que o título do livro é uma tentativa de abrasileirar os clássicos. Ele quer trazer essa tradição parnasiana para o contexto brasileiro. Ele detalha o seu estilo. A atenção à forma, ao som, uso de formas tradicionais e liberdade moderna. Ele é um mestre da técnica. E ele acredita que cada poema tem sua forma ideal, comparando o poeta a um chefe ou a um pianista. Ele se dedica de corpo e alma à poesia. E ele fala do texto em prosa que divide o livro, explicando que foi uma decisão mais intuitiva do que planejada. E ele usa bastante metalinguagem nos seus poemas. Ele atribui isso à influência do João Cabral, mas também cita poetas latinos. Ele acredita que a metapoesia precisa se conectar com a realidade para ter substância. E ele termina dizendo que Deus é o sujeito dos sujeitos para ele. Profundo. Bom, agora vamos para o conto Necrotério, do Vitor Marcolin. A história começa com Lau, um professor de literatura portuguesa, acordando de um pesadelo. Ele tem uma alucinação de uma escolopendra o mordendo. Que nojo. Pois é.
E ele esconde a dor da esposa, Ana. Ele tá passando por alguma coisa. A gente descobre que ele sonhava em estudar em Coimbra, mas acabou demitido da livraria Lelo no Porto por roubar livros. Que humilhação. E ele carrega essa culpa até hoje. Entendi. No presente, ele tenta aliviar a dor com remédios enquanto olha um quadro do Cristo morto. Um presságio. Talvez. Ele nega que esteja doente e insiste em ir trabalhar. Teimoso. E ele comenta que se sentiu bem na igreja no dia anterior e a Ana brinca que foi por causa do pastel que ele comeu. Que fofa. Mas a Ana tá preocupada com ele. Claro. Eles falam sobre a confissão que ele quer fazer pro Padre João. Ele quer se livrar da culpa. E ele menciona uma viagem pro Porto, um lugar ligado ao seu passado. Ele quer revisitar seus fantasmas. De manhã, a Ana não está no sofá. E acontecia alguma coisa. Ele encontra desmaiada na cozinha. Meu Deus. No hospital, ele é operado para remover pedras nos rins e a Ana passa por uma angioplastia. E aí? A cirurgia dele é um sucesso, mas a dela, Não me diga. ela não resiste. Que triste. Ele se confessa pro Padre João no hospital, aliviado da culpa. Mas sem saber da tragédia. Exato. E no final, ele vê uma maca passando sem saber que é a Ana indo pro necrotério. Que final chocante. No pós-escrito, um leitor comenta como a história o emocionou. Uma história sobre a fragilidade da vida. As perdas que a gente sofre. É isso aí. E para finalizar nosso mergulho, vamos pro artigo do Pedro Henrique Alves. A crise ocidental é primeiramente uma crise literária. Ele argumenta que o Ocidente está numa crise moral por causa de mudanças sociais. Ele aponta 3 problemas principais: multiculturalismo, identitarismo e autoritarismo progressista. Nossa. Ele critica o multiculturalismo como essa ideia de que todas as culturas são iguais. Tipo, ignorando as diferenças e os valores de cada cultura. Exato. Ele vê isso como ataque aos fundamentos do Ocidente. Entendi. Ele define o identitarismo como essa obsessão por identidade de grupo e define os papéis sociais. Tipo, você é o que o seu grupo é. É isso aí. E ele critica essa mistura de psicologia e filosofia mal feita. E o autoritarismo progressista. Ele escreve como a força política por trás dessas ideologias que quer impor uma nova ordem. Através da manipulação das instituições. Exato. Ele cita o Roger Scruton, que diferencia civilização de cultura. A civilização é a base, e a cultura é como a gente se relaciona com ela. Ele argumenta que se a gente perde o controle da cultura, a gente perde a civilização. Faz sentido. E aí ele cita o Harold Bloom, que defende a leitura dos clássicos da literatura como forma de alcançar a clareza moral. Ele diz que a literatura nos ajuda a entender quem somos e por que somos assim. E o Alves conclui que a crise do Ocidente é causada pelo esquecimento da nossa identidade, por termos parado de ler os clássicos. A gente precisa voltar às raízes. Isso aí. E assim terminamos nossa imersão na revista Esmeril, Edgarsou 66. Exploramos temas complexos, polêmicos e instigantes. Foi uma verdadeira jornada intelectual. E esperamos que você, ouvinte, tenha se sentido desafiado, provocado, inspirado. Que você tenha saído da sua zona de conforto. E que continue refletindo sobre tudo o que discutimos aqui. Porque o conhecimento não termina aqui. Exatamente. E como disse o Roberto no diálogo sobre lei e justiça, o direito é ordem em ação. Ou seja, a gente está sempre aprendendo, evoluindo, buscando a justiça. É isso aí. Obrigado por mergulhar com a gente. Até a próxima.